A China anunciou nesta quinzena que lidera o desenvolvimento da tecnologia de armas hipersônicas, o que é uma evolução importante na guerra moderna e, em termos de estratégia geopolítica, muda muita coisa, uma vez que a distância geográfica pode ser superada com maior facilidade. Em termos leigos, um míssil hipersônico é um míssil que pode viajar extremamente rápido. Difere de um míssil balístico intercontinental na medida em que é alimentado externamente. É o descendente de mísseis de cruzeiro precoce como o alemão V1 e o US Matador. Esses antepassados eram alimentados por motores a jato. Os mísseis de cruzeiros subsequentes poderiam ser mais rápidos, alimentados como eram por ramjets, que comprimem o ar entrante e misturam com combustível para aumentar a velocidade. O Tomahawk tinha uma característica ainda mais importante. Era um míssil guiado de precisão, uma tecnologia desequilibradora na guerra. Armas de fogo, todas, desde pistolas até artilharia, são armas tradicionalmente balísticas. A trajetória de seus projéteis é determinada pela coordenação mão-olho do atirador. Matemática, física e muita esperança também entram na somatória. Os bombardeiros tripulados também usavam armas balísticas. Uma vez que a bomba era lançada, cairia quase que aleatoriamente. As armas balísticas são, sem surpresas, imprecisas. No início da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os britânicos bombardearam a Alemanha. As bombas caíam tão longe do alvo que a inteligência alemã não conseguia descobrir o que queriam ter bombardeado. Os britânicos reconheceram essa fraqueza, bem como a vulnerabilidade da aeronave, e então começaram a bombardear à noite, indiscriminadamente, com armas incendiárias. Eles aceitaram sua incapacidade de atingir alvos militares e optaram pela destruição das cidades, começaram a atacar civis. Utilizaram para isso, inclusive, essa desculpa, Mosquetes e rifles eram igualmente imprecisos. O soldado normal que empunhava um era incapaz de atingir um alvo em movimento, especialmente quando estava sob fogo. No século XVIII, os exércitos compensaram colocando soldados em 3 linhas. Cada linha dispararia uma vez, criando uma barragem de balas que compensaria a imprecisão de qualquer rodada. Havia uma certa lógica para isso. A guerra é estatística. A baixa probabilidade de atingir um alvo com armas balísticas foi melhorada ao aumentar o número de rodadas disparadas. E assim a matemática da guerra exigia grandes exércitos, vastas plantas industriais e muito tempo. Mas 3 coisas mudaram a equação. Em 1967, o Egito afundou um destroyer israelense usando mísseis soviéticos guiados com precisão. Em 1972, os Estados Unidos destruíram a ponte Tan Hoa, no Vietnã do Norte, usando bombas guiadas por controles direcionais e com visão em tela. A ponte era disputadíssima, muitas vidas americanas foram perdidas para derrubá-la. Em 1973, os egípcios destruíram uma brigada blindada israelense com os AT-3 Seigers, mísseis antitanque guiados por um homem que olhava através de um ocular e ajustava o curso do míssil conforme necessário. A introdução das munições guiadas com precisão revolucionou a guerra tática. A guerra deixou de ser dependente de massas de homens usando armas imprecisas para se matarem. Menos homens eram necessários para destruir pessoal e equipamento inimigo. Na verdade, agora que todos estavam em maior risco de serem destruídos, as armas tradicionais tinham que ser atualizadas. O tanque começou a ser equipado com várias armaduras exóticas. O bombardeiro tripulado adotou a tecnologia furtiva. Os transportadores adotaram sistemas antimísseis como o Aegis. Isso diminuiu o número de armas necessárias, mas aumentou o preço delas. As melhorias em sistemas defensivos, por sua vez, levaram a melhorias nos sistemas ofensivos, que naturalmente tornaram-se mais rápidos e mortais. Por isso, a criação de armas hipersônicas é alimentada pelo que se conhece como motores scramjet, que permitem que mísseis hipersônicos viajem muito mais rápido do que suas contrapartes subsônicas, mais de 4 a 5 vezes a velocidade do som, e são relativamente precisas. Dada a doutrina militar da China, que atualmente se concentra no controle do mar, como eu disse também em vários vídeos anteriores, o interesse de Pequim em mísseis de cruzeiros hipersônicos faz todo o sentido. Sua capacidade de combate de navio contra navio é limitada e, portanto, teria dificuldades em superar uma força naval inimiga. O
que os chineses buscam são mísseis de alcance relativamente curto para forçar a marinha dos Estados Unidos a se retirar do mar da China Meridional. Busquem em vídeos anteriores para entender a importância da China controlar seu próprio mar. A guerra se tornará uma questão de interceptar mísseis de alta velocidade ou destruir as plataformas a partir das quais eles forem lançados, isso se for possível descobrir onde elas estão. Por outro lado, os Estados Unidos têm travado guerras muito longe de casa, e isso acarreta em meses para deslocar todo o armamento necessário. Os mísseis supersônicos, então, são extremamente atraentes para os americanos também. Enviar milhares de tanques para disparar projéteis de 100 libras a 3 milhas de distância passa a ser dispensável e demoraria meses. A capacidade de explodir um alvo com precisão em velocidade Mach 20 dentro de meia hora com a mesma destruição, sem a demora de meses, é uma revolução. As munições guiadas com precisão encerram a era que começou disparando chumbo através de tubos de metal, rifles e revólveres, se preferir. Em seu lugar, com os mísseis hipersônicos, as munições podem manobrar para o alvo após serem disparadas, guiadas pelo atirador ou guiadas de forma autônoma pelos seus próprios sensores e sistema de orientação, aumentando dramaticamente a velocidade. Até a defesa fica quase impossível, já que o alvo talvez nem saiba que será atacado em poucos minutos. A situação estratégica chinesa exige armas hipersônicas de curto alcance para ameaçar a frota americana. Os Estados Unidos precisam se defender dessas armas, mas precisam de armas de precisão de longo alcance e extremamente rápidas para alcançar o hemisfério oriental. Não está claro o que os países realmente têm em armamento. O normal é que exagerem ao anunciar certas armas, enquanto escondem outras que ninguém sequer imagina que existam. Aqueles que sabem exatamente como a situação armamentística está, não falam. Aqueles que, como eu falo, não sabem com exatidão. Não se sabe o que a China ou os Estados Unidos têm de fato, e quem afirma publicamente saber exatamente está mentindo. O que se pode concluir é que, devido ao problema geopolítico de cada um, ambos os países estão construindo as armas de que precisam e provavelmente já as possuem. A atual geração ainda não viu uma guerra de grandes proporções. A geração pais de pet não está conectada com a realidade cruel do mundo. Embora as pessoas pensem que estão em paz e segurança, uma nova guerra mundial virá e, sem dúvidas, trará uma repentina destruição a muitas partes do mundo, uma destruição hipersônica. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.